Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu começarei uma série de vídeos sobre o Brasil colônia ou Brasil colonial. Porém, nesse primeiro vídeo eu vou voltar um pouquinho e falar sobre um período aí que é conhecido o período pré-colonial do Brasil e falar um pouquinho do pioneirismo português, para depois então a gente entrar no Brasil como colônia de Portugal de fato. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que estava acontecendo na Europa naquele momento, o porquê que Portugal chega aqui no território que hoje é o Brasil, qual era o objetivo dele, o que eles queriam aqui, né, e quais as consequências. Se você tem interesse e quer saber todas essas respostas, continue assistindo e roda a vinheta. Bom, primeiramente, é importantíssimo saber que naquele momento a Europa estava passando por um período de transição. Transição do chamado aí modo de produção feudal ou feudalismo, do final da Idade Média, para o modo de produção mercantil ou mercantilismo. O que seria esse mercantilismo? É o que a gente chama de capitalismo comercial ou capitalismo primitivo, o primeiro tipo de capitalismo, né? Bem diferente do que é hoje, mas aí um embrião do capitalismo. Bom, então esse período de transição. E o que era importante dentro desse chamado mercantilismo? Duas coisas eram extremamente importantes. Primeiramente, o que eles se buscavam? Metais preciosos acima de tudo, como prata, ouro, e produtos de alto valor comercial dentro da Europa, como as famosas especiarias das Índias, que eles tanto buscavam. Então, aí as nações europeias, dentro desse mercantilismo, eles buscavam muito metais preciosos, porque os metais preciosos, eles definiam que nação que era poderosa, qual nação que era rica. Então aquela nação que tivesse mais metais preciosos, como prata e ouro, era uma nação poderosíssima, uma nação rica. Então eles buscavam muito. E isso, e além de tudo, o comércio, né? Por isso o capitalismo comercial. Então dá para entender o porquê que eles não vão poder ficar restritos à Europa. Eles vão tentar buscar esses metais preciosos, buscar novas rotas comerciais, buscar novos produtos em outros lugares. Né? E aí que entra as grandes navegações. E dentro dessas grandes navegações, né, nós vamos ter o pioneirismo de Portugal. Portugal vai ser o primeiro aí a se lançar ao mar. Mas por quê? Logo depois vem a Espanha. Por quê? Esse pioneirismo português. Por quê? Rapidamente aqui eu não vou entrar em detalhes, mas para falar bem rapidinho, Portugal veio passando por alguns processos, né, durante os séculos passados. Então, por exemplo, Portugal passou pela Guerra de Reconquista, que foi a expulsão dos muçulmanos, né, ali da região ibérica. Depois Portugal passou por uma revolução muito importante que ficou conhecida como Revolução de Avis, que foi do ano de 1383 até 1385. E essa Revolução de Avis colocou um cara chamado aí Dom João, conhecido como Mestre de Avis, no trono. Isso trouxe algumas consequências, né? Porque o Dom João, quando ele chega ao trono, ele centraliza totalmente o poder em suas mãos. E ele era aliado da burguesia. Então aqui a gente vai ter uma coisa inédita, né? Um rei, um estado centralizado com a união com a burguesia. Então você tem o rei em união com a burguesia no poder. Um estado consolidado, um estado centralizado e uma monarquia nacional absolutista extremamente consolidada. E aí então, com tudo isso, o rei vai ter um grande apoio da burguesia, que era o quê? Uma classe nova, né? Uma classe que estava surgindo desde o fim do período medieval. Aí eram ricos, eram comerciantes que se enriqueceram, né? Foram se enriquecendo. Então agora o rei, ele vai ter uma aliança com a nobreza, tá? Então ele vai ter uma aliança com a nobreza e com a burguesia. Então ele vai ter recursos, muito dinheiro. Isso vai ser ótimo. Por quê? É aí que começa o incentivo para o expansionismo marítimo. Porque o que o rei vai querer? Poxa, eu preciso buscar metais preciosos para enriquecer aqui. Imagina um rei, né? A nobreza utilizava muito ouro, prata, e se você tinha muito ouro, prata,
você era um estado rico, era um estado poderoso, simbolizava o poder. E a economia de um estado era simbolizada pelos metais preciosos. Então, a burguesia aí vai ajudar com recursos o rei, com investimento, e eles vão se lançar ao mar. E aí o que eles buscavam? Então, metais preciosos, novas rotas comerciais, né? Novas áreas de exploração. Então eles vão buscar ouro em outras regiões. Tá? Bom, então, outros fatores também levaram Portugal a esse pioneirismo. A gente pode citar que, não só para o rei, mas para a população como um todo de Portugal naquele momento, a expansão marítima era interessante. Bom, para a burguesia e para os comerciantes era muito interessante, porque você ia buscar novas rotas comerciais, novos produtos com alto valor no mercado europeu. Ótimo. Para a coroa era muito interessante porque buscava metais preciosos, que simbolizavam o poder. Para a igreja, muito bom porque você ia cristianizar novos povos. E para a nobreza, para conseguir novos cargos. Então era meio que bom para todo mundo. Sem contar que Portugal tinha desenvolvido aí técnicas de navegação muito boas. A famosa escola de Sagres, né? Na verdade não foi uma escola física, mas sim uma concentração de estudiosos da área, né, que foi incentivada pelo infante Dom Henrique, porque desenvolveram várias técnicas de navegação em Portugal. Outro fator muito importante para eles se lançarem ao mar foi a questão geográfica, né? Portugal tem várias saídas aí para o mar, então isso também foi um fator determinante. E como que Portugal adotou a estratégia de se lançar ao mar? Bom, Portugal primeiramente então queria chegar às Índias, queria chegar até o Oriente, onde teriam esses produtos, né, as especiarias, que teriam alto valor no mercado europeu. Especiarias essas eram condimentos, temperos, né, como cravo, pimenta, canela, porcelanas também, vários produtos. Né? Os condimentos e os temperos tinham um alto valor, eram produtos que não eram plantados, não tinha como se plantar na Europa, não eram de lá. E eles tinham muita busca por temperos naquele momento, né? Era muito comum, naquele momento não tinha geladeira, então era muito comum as comidas, as carnes estragarem. Então eles utilizavam muito tempero, temperavam muito as carnes, né? Para disfarçar aí o sabor do estragado. Então, quando Portugal se lança ao mar, a primeira grande conquista, o primeiro grande marco foi no ano de 1415, onde eles chegam até o norte da África e conquistam Ceuta. Depois, no ano de 1488, Bartolomeu Dias consegue cruzar o Cabo da Boa Esperança, que era uma região de difícil navegação, outro marco importante. Então eles vão contornando a costa da África, isso é conhecido como Périplo Africano. Depois, no ano de 1498, Vasco da Gama, enfim, chega a Calicut, lá nas Índias. Isso foi um grande marco. Né? E no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral aporta ali no litoral da Bahia, que a gente conhece hoje como Porto Seguro. E assim começa, né, o período que eles consideram o período de colonização do Brasil, mas que ainda não é de fato. Né? A gente vai ver que esses 30 primeiros anos não é considerado período colonial, e sim um período pré-colonial. Bom, aqui a gente tem que destacar algumas coisas. Vamos primeiramente romper com aquela ideia de que os portugueses descobriram o Brasil, porque quando a gente fala que os portugueses descobriram o Brasil, a gente simplesmente ignora a existência de mais de 5 milhões de indígenas das mais diversas tribos que aqui habitavam. Se alguém descobriu aqui, foram eles, não os portugueses. Então vamos romper com essa ideia. Os portugueses acharam, né? Pode falar que eles chegaram aqui, mas não descobriram. Sem contar que também aquela história de que eles chegaram sem querer aqui no território brasileiro, que eles estavam querendo ir para as Índias e acabou desviando a rota. Na verdade, eles já sabiam que havia terras para cá. O próprio Tratado de Tordesilhas do ano de 1494, ou seja, 6 anos antes deles chegarem aqui, já dividiam as terras. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha para dividir terras. E nessa divisão já tinha uma linha imaginária que passava pelo Brasil, né, que dividia uma parte do Brasil para os portugueses, ali a região do Nordeste, que é exatamente onde eles chegam. Então, né, bom, enfim. E aí, então, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegam ao litoral da Bahia, né, e ao chegarem, o que eles querem? Metais preciosos. Eles buscavam ouro, principalmente. E eles vão ter aí uma grande frustração, que quando eles chegam, eles não encontram ouro.
Isso vai ser uma grande frustração para eles, né? Por isso que nos 30 primeiros anos, aí, de 1500 até 1530 aproximadamente, a gente fala que é um período pré-colonial, onde os portugueses não colonizaram de fato ainda o novo território. E sim, o que eles encontraram? Eles não encontraram ouro, mas encontraram uma outra coisa valiosa, não tanto quanto ouro, mas também de alto valor. Eles encontraram a famosa madeira pau-brasil, que deu origem ao nome do nosso país. E o que eles faziam com esse pau-brasil? Né? Eles extraíam a madeira, utilizavam a madeira para a fabricação de móveis, e a madeira era uma madeira com uma pigmentação bem avermelhada. E essa pigmentação era utilizada, eles retiravam essa pigmentação da madeira para tinturas, para a fabricação de tinturas, para pintar tecidos, né? Inclusive, essa tintura tinha um alto valor lá na Europa. Né? Os nobres utilizavam muito, né, vestimentas com a cor da cor vermelha do pau-brasil, então tinha um alto valor, né? Não era qualquer um que utilizava coisa da tintura a partir do pau-brasil. Então, para essas duas coisas, então nesses primeiros 30 anos, aí de 1500 a 1530, a economia aí e não se teve uma colonização de fato. Eles vinham até aqui, os portugueses chegavam até aqui, extraíam a madeira, colocavam nas embarcações e voltavam para Portugal. Não ficaram aqui, não ficavam aqui. Quem que extraía essa madeira? Os nativos, os indígenas. Então, era uma prática que ficou conhecida como um escambo. Então, os portugueses, eles trocavam quinquilharias, que eram produtos de poucos valores para eles, como espelhos, facas, canivete, colar, tecido, trocavam esses produtos por pau-brasil. Então, os indígenas iam lá, extraíam pau-brasil, entregavam para os portugueses entregavam esses produtos, essas quinquilharias para os indígenas, e assim ficava tudo belezinha. Aí os portugueses pegavam, colocavam nas suas embarcações e voltavam para Portugal. Só que começou a acontecer um problema. Não só Portugal sabia da existência dessas terras, mas outras nações também ficaram sabendo das novas terras e começaram a invadir o território brasileiro. Aí Portugal olhou e falou: opa, peraí, eu vou ter que dar um jeito de ocupar aquela nova terra para conseguir proteger as fronteiras, evitar essas invasões. Então, depois do ano de 1530, já os portugueses decidem, não, vamos ocupar de fato a terra. E aí sim começa o período colonial brasileiro de fato, a partir de 1530. Tanto é que vem Martim Afonso de Souza com uma expedição, né, para começar a colonizar as novas terras. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Vou dar continuidade ao conteúdo. Se vocês gostaram, por favor, dá um like aqui embaixo, ajuda bastante. Se tiverem sugestões para que eu possa melhorar, sugestões, dicas, deixem comentários, por favor. E não deixem de me seguir aí no Instagram, onde eu vou estar postando conteúdo também, @FelipeCarmelo, vou deixar na descrição aqui embaixo. Siga a minha página também, lá no Facebook, Felipe Carmelo. Espero então que tenham gostado mesmo de verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.